a todos que fazem o Grupo Espírita de Petrolina. Mais uma vez estamos aqui pelo canal do GESP no YouTube para conversarmos um pouco sobre o Livro dos Espíritos, como é de praxe em nossa casa, às quintas-feiras. Nós fazemos o estudo sequenciado do Livro dos Espíritos, e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do capítulo 12, Perfeição Moral, o Egoísmo, questão 913 a 917. E neste instante em que começamos essa reflexão, em que estamos buscando estar em sintonia com o alto, com a espiritualidade amiga, vamos pedir ao Mestre Jesus que derrame suas bênçãos sobre nós, que nos envolva, que nos fortaleça, que a nossa caminhada possa ser mais suave, com a fé e a esperança, que nós possamos juntos refletirmos sobre essa doutrina de amor que tanto nos esclarece, que tanto nos envolve, que tanto nos impulsiona a crescer. Rogamos ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, a pessoa da nossa mentora espiritual Marta, para que possamos realizar uma boa reflexão hoje e nos tornar agora um pouquinho melhores do que fomos ontem. E assim, Senhor, te pedimos que seja por nós, hoje, agora e por todo sempre. E assim, nessa noite, vamos começando com o estudo das questões 913 a 917, que vem falar justamente do egoísmo. Antes da gente adentrar sobre as questões do egoísmo, vamos traçar aqui uma pequena diferença entre ego e egoísmo. Não temos aqui, nesse momento, nenhuma pretensão de adentrar, de explorar de uma maneira mais contundente as questões do ego, que são questões psicológicas. E se a gente for para o estudo de Joana de Ângeles, que vem falando sobre a psicologia profunda, a gente vai se aprofundar bastante. Isso aí tem matéria para muitos e muitos estudos. Mas neste momento, eu queria só esclarecer um pouco para que a gente possa compreender o tema do egoísmo de uma maneira melhor. O que é o ego? O ego é o centro da consciência, parte importante do psiquismo para a afirmação da identidade. É através do ego que o self, a totalidade do ser, a alma, se realiza. Então a gente tem que o ego é o centro da nossa consciência, parte importante do psiquismo para a formação da nossa identidade, para a formação da nossa personalidade. E esse centro da consciência, ele é importante para muitas e muitas coisas. Nós somos o que somos porque nós temos o nosso ego. E é exatamente através do ego, através dessa consciência, que o self, que na verdade é a totalidade do nosso ser, ou seja, quem nós verdadeiramente somos, é através do ego que o self se realiza. O papel do ego deve ser o de servir a totalidade da qual ele faz parte. Então, o nosso ego tem que servir ao nosso todo. O nosso ego tem que servir a nós como seres espirituais. E qual é o grande problema? O grande problema é que quando confundimos essa parte pequena, que é o centro da nossa consciência, com a nossa totalidade, quando nós confundimos o ego com o self. E a nossa vida
passa a ser uma vida de louvor e exaltação do ego. Assim, o egoísmo ocorre quando o ego adoece, fazendo com que a pessoa coloque seus interesses, opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar, em detrimento dos interesses alheios. Quando falamos em ego, nem sempre estamos falando em egoísmo. É errado quando a gente diz, a gente coloca os dois como sinônimos. O ego é uma parte importante de nós mesmos. E como é importante? É através do ego que nós atingimos os nossos objetivos. É através do ego que nós começamos a compreender a nossa individualidade, que é de extrema importância. E é como a gente ressalta aqui, o grande problema é quando o ego adoece. E a maioria de nós tem o ego adoecido. Uns mais, outros menos. Mas no estágio em que a grande maioria de nós se encontra, na grande maioria dos casos, nós nos encontramos com o ego adoecido. E é exatamente isso que a gente vem trazer como reflexão para a noite. Vamos observar quando isso acontece e como podemos fazer para ir nos livrando dessa chaga adoecedora de nós mesmos. Na questão 913, Kardec questiona: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? E a espiritualidade disse: já o temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. De nada adiantará combatê-los. Não chegareis a extirpá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, portanto, para esse objetivo, pois aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quiser aproximar-se, desde esta vida, da perfeição moral, deve extirpar de seu coração qualquer sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E aí a gente vai ver que na nossa formação de personalidade, desde quando criança, nós, na fase da infância, nós temos essa exacerbação do ego, porque é necessário, né? A criança precisa se formar, precisa ter identidade, e esse ego começa a aparecer, começa a exacerbar, e a criança começa a achar que é o centro do universo. E muitas vezes ela acaba sendo o centro da sua família, sem limites, sem formação, porque os pais acabaram não conseguindo avançar muito isso por falta de conhecimento técnico, por falta, muitas vezes, de não controlar a sua própria exacerbação. E aí a gente vai ver que muitas vezes a causa desse ego adoecido está relacionado a fatos da nossa infância. E aí a gente diz, aí onde está o papel da educação? E a gente vai ver que para a gente dominar o nosso ego e fazer com que ele não se insufle tanto ou se insufle menos, porque nós estamos num processo evolutivo, a gente vai precisar da educação. Assim como o pai e a mãe educam seu filho, nós precisamos
nos educar, domar essa fera interior que está em nós. E aí a gente vai ver que esse exercício de compreensão é que vai fazer a diferença. Mas para que a gente possa fazer esse exercício, a gente tem que primeiro olhar para dentro de nós mesmos e assumir que nós somos egoístas, que nós cometemos equívocos e muitas vezes o que a nossa conduta está pautada nessa exacerbação do nosso ego. Mas para isso, a gente precisa assumir o compromisso que Joana de Ângeles vem nos propor, que é o autoconhecimento. A partir do momento que nós aprendemos a nos conhecer, nós vamos conseguir tomar providências, nós vamos conseguir nos exercitar para ir nos desvencilhando dessa chaga social e íntima, que é o egoísmo. Na questão 914, Kardec pergunta: estando o egoísmo baseado no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a consegui-lo? E o que é que a espiritualidade nos fala? À medida que os homens se esclarecerem sobre as coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. E além disso, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende de educação. E aqui a gente, mais uma vez, a espiritualidade vem nos alertar e confirmar que nós precisamos nos educar e educar aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Educar aqueles da qual nós somos responsáveis pela formação da personalidade, pela formação de opinião. É um trabalho longo, uma caminhada longa, mas possível. Nós estamos aqui e aqui a gente vê que a perfeição moral ela decorre naturalmente da lei de progresso. Mas para isso nós precisamos nos conhecer, autoconhecimento, para que possamos nos educar. E aqui vamos para a questão 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? E olha aí, será mesmo que o egoísmo é inerente à espécie humana? Vamos ver o que é que a espiritualidade nos esclarece. Nós temos que saber que a gente sempre fala o egoísmo é inerente à nossa imperfeição moral. Mas será que ele é inerente à espécie humana? E olha o que a espiritualidade vem nos esclarecer. É certo que o egoísmo é vosso maior mal, mas ele se deve à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade em si mesma. E aí a gente tem que, mais uma vez, deixar de se justificar. O egoísmo não é uma condição da espécie humana. É uma condição da nossa inferioridade. Quando nós progredirmos, quando nós conseguirmos nos desvencilhar das nossas imperfeições, nós vamos sim nos libertar do egoísmo. O nosso ego vai continuar existindo, mas ele não vai estar adoecido. Ora, depurando-se através de encarnações sucessivas, os espíritos perdem o egoísmo como perdem suas impurezas. Não tendes na terra nenhum homem isento de egoísmo
e que pratique a caridade, eles existem em muito maior número do que imaginais, mas conheceis poucos deles, porque a virtude não procura a claridade do dia. Se há um, por que não haveria 10? Se há 10, por que não haveria 1000? E assim por diante. Nós muitas vezes estamos acometidos da síndrome do espelho. Nós tiramos os outros por nós mesmos. Nós vemos nos outros aquilo que temos em nós. E, na verdade, isso é fruto da nossa imperfeição. Então, a gente não pode entender que, por sermos imperfeitos, toda a humanidade assim será. Na questão 916, Kardec questiona: o egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e mantê-lo. Como a causa poderá destruir o efeito? E aí a espiritualidade nos esclarece. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Seria preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que se compreendesse a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens se tiverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal, auxiliando-nos reciprocamente, através do sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não se verão mais homens a quem falte o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem, que os espíritos estão encarregados de preparar. E aqui a gente precisa esclarecer, né? A gente precisa compreender que lá em outra pergunta, que agora eu não me recordo especificamente o número, né? Que Kardec questiona qual o sentido, qual a finalidade de existir, né, o mal. Para que o mal existe? E a espiritualidade responde: o mal existe para punir o próprio mal. Então, para que nós, e aqui eles vêm esclarecer, né? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Seria preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que se compreendesse a necessidade de extirpá-lo. Como é que a gente vai conseguir entender que o egoísmo não é bom? Que a gente precisa extirpá-lo quando a gente passa na pele a dor de receber uma ação egoísta. Quando a gente entende e vê o quanto mal esse egoísmo causa para mim, para aqueles que estão próximos a mim, para o irmão. Quando a gente consegue ampliar essa necessidade, quando a gente consegue ampliar essa compreensão. E a gente vê agora, né, nesse momento em que nós vivemos de pandemia, em que nós estamos iniciando o nosso processo de vacinação, a gente está vendo muito o que se chama de fura-fila. Quantas pessoas estão furando a fila da vacina? Quantas denúncias nós estamos recebendo disso? E quantas pessoas estão realmente furando essa fila, atravessando quem tem prioridade? A prioridade, ela não foi escolhida aleatoriamente. Por que existem prioridades na vacinação? Porque eles têm mais risco de adoecer e morrer. Por que eu, jovem, vou querer passar na frente de um idoso? E aqui a gente ouve inúmeros relatos e a gente acaba vendo que tem pessoas que infelizmente, se apropriam do seu egoísmo
para se justificar a tomar uma vacina. Então a gente precisa entender que a urgência, ela é da humanidade. E cada um tem que esperar a sua vez, porque é muito bom, né? Eu ainda não tive o prazer de ver a minha mãe vacinada, porque o estado de minha mãe tem 77 anos e o estado do Piauí ainda não avançou na vacinação como outros estados. Aqui nós já vamos começar a vacinar 68 anos de idade. Minha mãe tem 77 no Piauí e ainda não foi vacinada. E aí a gente vê a discrepância entre os estados, a gente vai ver uma questão de gestão aí, mas a gente vai ver a quantidade de pessoas que estão furando a fila, porque não se tem controle disso. E que mal é esse, em que a pandemia vem nos ensinar que nós precisamos ser solidários uns com os outros. Nós precisamos compreender a dor alheia para que a nossa dor possa ser compreendida. Nós precisamos ajudar o próximo para que nós possamos ser ajudados. Enquanto a gente não compreender tudo isso, fica difícil. Enquanto a gente vê jovens se passando por trabalhadores de clínicas, se cadastrando para passar na frente do idoso. Ou então, parentes de uns e de outros, técnicos de enfermagem que fingem vacinar o idoso para pegar aquela dose para aplicar em alguém da sua família ou vender aquela dose, sabe-se lá por quê. E uma pessoa finge que vai aplicar uma vacina e não aplica. E um idoso que sabe que se pegar a doença, a chance dele vir a sobreviver é bem menor. E aí a gente vê que tem muita coisa ainda para ser discutida na sociedade. Mas a gente precisa entender que o mal ele precisa acontecer para que nós possamos nos reconstruir, para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos entender a necessidade de extirpar o egoísmo da nossa existência. E aqui na questão 917, Kardec questiona: qual o meio de destruir o egoísmo? E a espiritualidade esclarece: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque se origina da influência da matéria de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se, para cuja manutenção tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá quando o predomínio da vida moral sobre a vida material e principalmente com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. E aí a gente tem que o Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo baseia-se na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz com que as coisas sejam vistas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma diante da imensidão, destruindo essa importância, ou pelo menos mostrando o que realmente ela é. Ele necessariamente combate o egoísmo. Então a gente vê que é uma caminhada muito longa, né? Ainda. O nosso estado de imperfeição social é muito intenso. As nossas instituições pregam o egoísmo. A nossa educação tradicional, muitas vezes, prega o egoísmo. Nós vivemos dentro de uma bolha de egoísmo. Mas nós precisamos compreender
que isso vai depender do nosso autoconhecimento e da nossa educação, de quanto esforço nós fazemos para domar as nossas más inclinações, o quanto essa formação dessa personalidade não precisa exacerbar para que eu, de fato, compreenda a minha vida em sociedade, para que eu, de fato, esteja presente com o outro, sem necessidade de me sobressair. E aí a gente finaliza com essa reflexão, né? Que o nosso caminho, a nossa educação em relação ao egoísmo tem que ser diária. Nós precisamos nos autoanalisar, porque toda mudança começa em mim, não no outro. Nós temos que entender que o olhar é para dentro. Para que eu possa externar diferente, eu tenho que ser diferente. Eu só dou aquilo que eu tenho. Eu só enxergo aquilo que eu tenho e aquilo que eu quero. Então é esse trabalho de formiguinha, de exercício. Da mesma forma que a gente faz para aprender matemática. Como é que a gente aprende matemática? Alguém consegue aprender matemática só de ouvir o outro falar? Impossível. A não ser que ele já tenha um conhecimento de matemática muito grande de vidas anteriores. Mas uma pessoa normal não consegue aprender matemática só de ouvir falar. Ela tem que pegar o lápis e o caderno e começar a fazer conta, e estudar tabela, e estudar tabuada, e ampliar os seus conhecimentos de interpretação para que possa solucionar os problemas matemáticos, e ou faz exercício ou não aprende. E nós da mesma forma. Ou reconhecemos o mal que há em nós e buscamos educá-lo, buscamos agir diferente, exercitando-nos no bem, ou a gente não vai aprender. É um caminho difícil? É, mas é possível. Nós estamos caminhando junto com a lei de progresso. Nós vamos progredir. O progresso ele é fatal, é uma lei natural. Mas nós podemos apressar o passo, conhecendo as verdades que o Mestre Jesus veio nos dar, conhecendo as verdades que o Espiritismo vem nos trazer e, sobretudo, internalizando-as. Conhecendo, não só conhecendo, mas colocando em prática essas verdades e olhando para as chagas que estão dentro de nós, para tratá-las, curá-las e assim podermos avançar. Que a reflexão seja constante. Não adianta eu pensar nesse tipo de reflexão somente no dia que eu estou estudando o tema no Livro dos Espíritos, somente quando eu assisto uma palestra, somente quando eu, por acaso, abro o Evangelho no tema do egoísmo. Mas esse compromisso tem que ser diário. Nós temos que ter esse compromisso com nós mesmos, de nos autoavaliar, de nos analisar, de observar as nossas condutas, de buscar nos autoconhecer. O autoconhecimento, somado à educação, faz toda a diferença. Que o Mestre Jesus nos abençoe, que nós possamos seguir a nossa caminhada firmes neste momento de dor em que o nosso planeta passa. Possa servir como um momento real de regeneração, né? Que nós possamos agora compreender, né, a figuração da fênix, né, daquela ave mitológica que ela se torna pó e das cinzas ressurge. É exatamente isso que a gente precisa compreender. Entender que o mal é necessário,
para o nosso crescimento. Mas, sobretudo, não podemos estar só nessa jornada. Nós precisamos estender a mão ao nosso irmão. Estender a mão para que a mão também nos seja estendida. Não buscando algo em troca, mas fazendo bem pelo bem. Nessa corrente de amor, nessa corrente de empatia, em que a dor do outro também importa. Em que nós possamos sentir a dor alheia e buscar amenizar essa dor da maneira que nos for possível. Que o Mestre Jesus nos abençoe e que nós possamos seguir firmes, com força, perseverança, fé e muita esperança nesse futuro que agora chega. Muita paz a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre.